No coração da cidade do Vaticano, cercado por muralhas que há séculos resguardam a fé e o poder espiritual de mais de 1 bilhão de pessoas, encontra-se um dos lugares mais impenetráveis do mundo moderno. Ali onde o tempo parece caminhar em outro ritmo e os sinos marcam não apenas as horas, mas também os ciclos da própria história da humanidade, o visível e o invisível convivem em perfeita harmonia e às vezes em silenciosa tensão. Por trás das vestes alvas e dos cantos sagrados que ecoam sobre as abóbadas da Basílica de São Pedro, escondem-se histórias que não constam nos catecismos nem nas homilias dominicais. São narrativas que brotam nos corredores discretos do Palácio Apostólico, nos arquivos selados da Santa Sé e nas entrelinhas de discursos cuidadosamente redigidos. Histórias marcadas por mudanças inesperadas no comando da Igreja, disputas ideológicas veladas, eventos simbólicos que ultrapassam a compreensão racional e fenômenos inexplicáveis captados em plena luz do dia. Ao longo dos últimos pontificados, especialmente com Bento XVI e Francisco, o Vaticano atravessou uma série de acontecimentos que, embora documentados em fontes oficiais e amplamente divulgados pela imprensa internacional, permanecem envoltos em uma névoa de incertezas. A surpreendente renúncia de um Papa ainda em plenas capacidades mentais, a inédita convivência entre dois líderes espirituais de gerações distintas, denúncias internas silenciadas por estruturas milenares e episódios que alguns classificariam como manifestações espirituais de difícil categorização, são apenas parte de um emaranhado de fatos que desafiam explicações simples. Mais do que uma jornada informativa, este documentário é um mergulho nos bastidores da maior instituição religiosa do planeta. Um espaço onde a fé e a diplomacia se entrelaçam, onde o sagrado convive com as complexidades humanas e onde, sob a luz dourada dos vitrais, segredos antigos continuam a ser guardados com reverência e silêncio. Entre documentos esquecidos e olhares que evitam certas perguntas, restam fragmentos de verdades incompletas, ecos de episódios que parecem clamar por respostas. Porque no Vaticano, nem tudo é o que parece, e o que permanece oculto costuma falar mais alto do que aquilo que é dito em público. Se você é fascinado por mistérios não resolvidos e casos intrigantes como esse, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui no Mistérios da Meia-Noite, a verdade está sempre à espreita na escuridão. A renúncia de Bento XVI, silêncio, pressões e o mistério da cúpula. Em 11 de fevereiro de 2013, uma notícia abalou os alicerces da cristandade. O Papa Bento XVI anunciava em latim sua decisão de deixar o cargo de sumo pontífice. Era a primeira vez em quase 6 séculos que um Papa renunciava ao trono de Pedro. A última ocasião registrada havia sido em 1415, quando Gregório XII abdicou em meio a conturbado cisma do Ocidente. Mas o contexto moderno era outro, e a decisão de Bento deixou mais perguntas do que respostas. Naquela manhã chuvosa no Vaticano, enquanto a imprensa global tentava compreender a magnitude do anúncio, sinais discretos já haviam se manifestado. Horas após a renúncia, uma descarga elétrica atingiu em cheio a cúpula da Basílica de São Pedro. A imagem registrada por fotógrafos presentes na praça correu o mundo como um presságio simbólico. Seria apenas coincidência? Ou o céu reagia de forma silenciosa a um evento fora do comum? A justificativa oficial dada por Bento XVI foi de que não possuía mais o vigor do corpo e do espírito para continuar esta missão. Mas nos bastidores, vozes dissonantes sussurravam sobre fatores menos visíveis. Investigações internas haviam sido conduzidas meses antes por 3 cardeais de alta confiança, incumbidos de apurar situações delicadas envolvendo a administração da Santa Sé. O resultado deste relatório, conhecido como Dossiê dos 3 Cardeais, jamais foi revelado ao público, e segundo algumas fontes próximas, seu conteúdo teria sido tão sensível que foi entregue selado diretamente ao novo Papa Francisco. Alguns observadores próximos ao Vaticano apontaram a existência de estruturas paralelas, um subsolo organizacional que agiria dentro da própria Igreja com interesses próprios, algo que o próprio Papa Francisco, anos mais tarde, chamaria de correntes internas difíceis de iluminar. A renúncia de Bento, portanto, seria menos uma decisão pessoal e mais uma resposta silenciosa a pressões de difícil descrição.
Outros acontecimentos misteriosos envolvendo o pontificado de Bento alimentam o enigma. O chamado Vatilix, em que documentos confidenciais foram vazados por seu mordomo pessoal, revelou cartas e memorandos internos que mencionavam divisões dentro da Cúria Romana, resistências à reforma e tensões internas crescentes. O escândalo, embora tratado com discrição, contribuiu para fragilizar ainda mais a posição do Papa em seu último ano de pontificado. Mesmo após sua saída, Bento XVI permaneceu no Vaticano, vivendo no mosteiro Mater Ecclesiae, vestindo branco e mantendo o título de Papa Emérito. A inédita convivência de dois papas em tempos modernos, um emérito e outro reinante, apenas adicionou mais camadas à complexidade da transição. O próprio Bento, ao longo dos anos, manteve-se em silêncio sobre os verdadeiros motivos de sua saída, mantendo o véu sobre o que teria acontecido nos bastidores. Hoje, mais de uma década depois, a renúncia de Bento XVI permanece como uma das páginas mais enigmáticas da história recente da Igreja, um gesto raro que parece conter nas entrelinhas elementos ainda não completamente compreendidos. Um ato de fé, um recuo diante das sombras ou uma forma silenciosa de proteger algo ainda maior. Os dossiês ocultos da Igreja: arquivos, vazamentos e silêncios estratégicos. Entre os corredores silenciosos do Vaticano, há portas que raramente se abrem. Atrás delas, repousam documentos selados, compilações de investigações internas, cartas manuscritas e arquivos confidenciais que nunca chegaram ao conhecimento público. São peças de uma engrenagem antiga, envolta em códigos próprios, que operam muito além da visibilidade dos fiéis, e por vezes até mesmo de muitos membros do alto clero. Foi em 2012, sob o pontificado de Bento XVI, que os primeiros indícios de uma estrutura informacional paralela vieram à tona. O escândalo ficou conhecido como Vatilix. O mordomo do Papa, Paulo Gabriele, foi acusado de ter retirado documentos pessoais e confidenciais diretamente do apartamento pontifício, entregando-os à imprensa internacional. O conteúdo desses papéis revelou tensões internas, falhas administrativas, resistências à reforma da Cúria e até mesmo cartas com preocupações sobre o futuro da própria Igreja. Esses vazamentos não foram vistos apenas como uma traição interna, mas como a exposição involuntária de algo maior. Havia registros que mencionavam grupos de influências agindo dentro do Vaticano, manobras para minar reformas e especialmente o receio constante de que certos temas sensíveis pudessem ganhar notoriedade fora dos muros da Santa Sé. O escândalo foi tão impactante que levou o Papa Bento a criar uma comissão especial formada por 3 cardeais sêniores, encarregados de apurar em profundidade o que realmente se passava nos bastidores. O resultado desse inquérito tornou-se um dos documentos mais resguardados da história contemporânea da Igreja, segundo fontes confiáveis de veículos como La Repubblica e Corriere della Sera. O relatório, entregue diretamente a Bento, posteriormente ao Papa Francisco, conteria nomes, conexões e descrições de situações de grande complexidade interna. O teor do conteúdo jamais foi divulgado, mas muitos acreditam que tenham influenciado diretamente a decisão de renúncia do pontífice. Francisco, ao assumir o pontificado, enfrentou o desafio de lidar com este legado oculto. Em diversas ocasiões públicas, ele referiu-se a estruturas internas difíceis de se reformar, a redes com lógicas próprias e a condutas incompatíveis como a missão da Igreja. Embora tenha tomado atitudes para aumentar a transparência, como a reestruturação do IOR, o Banco do Vaticano, e o fortalecimento de mecanismos de controle, muitos acreditam que os arquivos mais sensíveis ainda permanecem fora do alcance da maioria. O que se sabe por declarações indiretas é que parte desses registros envolve a gestão de recursos, movimentações discretas de figuras influentes e protocolos que evitam a exposição de situações delicadas à opinião pública. A justificativa: proteger a integridade institucional e preservar a missão espiritual da Igreja. Assim, enquanto os arquivos oficiais permanecem fechados ao mundo, o que resta é um emaranhado de indícios e silêncios. Entre papéis lacrados, frases ditas em entrelinhas e atos públicos cuidadosamente calculados, os chamados dossiês do Vaticano transformaram-se em símbolo daquilo que o tempo talvez nunca revele por completo. Um lembrete de que, mesmo sob os tetos dourados da fé, há histórias que ainda o aguardam à luz, ou que talvez jamais venham a ser contadas.
A convivência inédita, 2 pontífices, um mesmo céu. Quando o conclave de março de 2013 elegeu Jorge Mário Bergoglio, o mundo assistiu a um acontecimento sem precedentes na era moderna. Pela primeira vez em quase 6 séculos, a Igreja Católica passaria a ter dentro das mesmas muralhas um Papa reinante e um Papa emérito. A cena de Francisco e Bento XVI lado a lado nos jardins de Castel Gandolfo, 2 homens de branco, um recém-chegado e outro já marcado pelo peso do pontificado, tornou-se retrato de uma transição tão histórica quanto enigmática. Dia 23 de março de 2013, os sinos de Castel Gandolfo repicavam quando o helicóptero trazendo o novo pontífice pousou na colina. Ao se verem, Bento apertou o braço de Francisco num gesto afetuoso, recusando qualquer hierarquia diante do sacrário particular onde ambos se ajoelharam. As agências de notícias notificaram 45 minutos de conversa reservada. O teor jamais foi revelado. O Serviço de Informação do Vaticano limitou-se a falar em intercâmbio de fraternidade. Para analistas, aquele diálogo foi muito mais que cortesia. Tratou-se da entrega simbólica e talvez física de relatórios que mapeavam crises internas e pressões invisíveis. Logo ficou claro que a convivência não seria mera formalidade. Enquanto Bento permanecia recolhido no mosteiro Mater Ecclesiae, dedicando-se à oração e à música sacra, Francisco adotou uma agenda frenética, reformou dicastérios, convocou o Conselho dos Cardeais, reabriu investigações financeiras e criticou abertamente forças semiclandestinas que resistiam à transparência. Cada movimento do novo Papa era para o corpo diplomático também um teste de lealdade às antigas redes de influência que ainda se alinhavam em torno do emérito. Surpreendentemente, Bento sustentou o público silêncio, mas seus escritos ocasionais, especialmente a carta de 2020, defendendo práticas tradicionais do clero, mostraram-se divergentes de algumas aberturas propostas por Francisco. O contraste alimentou teses sobre uma dupla liderança invisível, na qual correntes conservadoras encontrariam no emérito um referencial, enquanto alas reformistas se alinhavam ao pontífice em exercício. Teólogos recordam que após a abdicação, Bento poderia ter revertido a batina preta de cardeal, como fez Celestino V no século XIV. Optou, contudo, por manter a veste branca, sem faixa nem manto, marcando visualmente a permanência de seu ministério espiritual. Para alguns canonistas, o gesto consolidou a figura inédita do Papa Emérito. Para conservadores seculares, criou uma delicada sobreposição de autoridades que o Vaticano precisaria administrar com extremo cuidado. Mater Ecclesiae, o retiro de Bento, foi discretamente reforçado em segurança. Ali chegavam poucos visitantes, antigos secretários, músicos de coro e cardeais de absoluta confiança. Correspondências não passavam por departamentos ordinários da Cúria, mas eram entregues em mãos pelo arcebispo Georg Ganswein, que exercia simultaneamente as funções de prefeito da Casa Pontífice de Francisco e secretário pessoal do emérito, ponte humana entre 2 mundos. A passagem de Bento XVI em 31 de dezembro de 2022 encerrou a coexistência singular. Seu funeral, conduzido por Francisco na Praça de São Pedro, exibiu liturgia simples, sem conclave subsequente, pois o comando da igreja já estava definido. Mesmo assim, o rito revelou outro ponto inédito, um Papa celebrando as exéquias de quem um dia ocupara o mesmo trono. Com o recolhimento definitivo de Bento, continuam sem resposta as perguntas semeadas desde 2013. Que documentos circularam entre os dois? Quais as orientações privadas influenciaram decisões decisivas dos primeiros anos do pontificado de Francisco? Teria a presença silenciosa do emérito contido reformas mais profundas ou paradoxalmente protegido o sucessor de pressões externas? O Vaticano nada comenta, arquivos permanecem lacrados. Resta, portanto, o eco de 2 sinos que soaram simultâneos sob a mesma cúpula, lembrando ao mundo que a história da Igreja, mesmo quando parece escrita em pedra, às vezes se reescreve nas entrelinhas de um diálogo cuja porta permanece fechada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também amam explorar o inexplicável. Quem sabe juntos vocês não desvendam o próximo grande mistério. O segredo do dossiê Vatilix e os cadernos de Bento. No labirinto de mármore e silêncio do Vaticano, documentos não vazam,
escorregam. O ano era 2012, quando o mundo católico foi abalado por uma revelação sem precedentes. Um conjunto de cartas, memorandos e comunicações privadas entre os altos membros da Cúria Romana foi entregue à imprensa por uma fonte inusitada, ninguém menos que o mordomo pessoal de Bento XVI, Paolo Gabriele, apelidado de Vatilix. O episódio trouxe à tona não apenas intrigas palacianas, mas o prenúncio de algo muito maior que alguns acreditam ter contribuído para a renúncia do pontífice meses depois. O conteúdo cuidadosamente compilado e organizado apontava para uma teia de desentendimentos internos, disputas por influência e até indícios de práticas administrativas pouco ortodoxas. Paolo Gabriele não era um estranho. Vivia dentro do Palácio Apostólico e cuidava pessoalmente das vestes, documentos e compromissos do Papa. Chamado de Corvo pelos jornais italianos, ele declarou que seu objetivo era proteger a Igreja, ajudando o Papa a enfrentar o que chamou de escuridão interna. Em sua posse foram encontrados arquivos confidenciais, cópias de cartas endereçadas ao Papa e relatórios que até então circulavam apenas nos corredores mais reservados da Cúria. Muitos deles indicavam uma profunda resistência a reformas administrativas, além de referências a pressões internas vindas de setores que defendiam a manutenção rigorosa das tradições e da estrutura de poder vigente. Após o escândalo, Bento XVI designou 3 cardeais, Herrans, Tomko e De Giorgi, para conduzirem uma investigação sigilosa. O resultado foi um dossiê de mais de 300 páginas, entregue diretamente ao Papa em dezembro de 2012, dias antes do Natal. Segundo jornalistas especializados em assuntos vaticanos, o documento continha detalhes considerados delicados demais para virem ao público, incluindo descrições de alianças internas, movimentações financeiras e a atuação de certos grupos que influenciavam nomeações, decisões doutrinais e políticas. O conteúdo jamais foi publicado oficialmente, mas a própria existência do relatório foi confirmada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, que limitou-se a dizer que suas conclusões eram para os olhos do pontífice. O Papa, visivelmente abatido nas aparições subsequentes, guardava o relatório em um cofre em seus aposentos. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2013, viria o anúncio da sua renúncia. Com a eleição de Francisco, o relatório foi entregue em mãos ao novo Papa de forma lacrada. O Papa emérito retirou-se para o mosteiro de Mater Ecclesiae, levando consigo cadernos e anotações que não seriam compartilhadas com a administração seguinte. A imprensa especula que muitos desses registros contenham observações pessoais de Bento sobre o conteúdo do dossiê e sobre figuras centrais da Cúria. Há quem diga que, em sua clausura voluntária, Bento dedicou-se parte do tempo à redação de um texto que jamais foi publicado, um testamento silencioso, redigido à mão, cujas páginas repousariam em arquivos pontífices ou sob a custódia de George Ganswein, seu secretário de confiança. Até hoje, o conteúdo integral do dossiê permanece inacessível. Fragmentos surgem ocasionalmente em livros de jornalistas italianos próximos ao Vaticano, alimentando hipóteses de que certas medidas administrativas tomadas por Francisco, como a reestruturação do Banco do Vaticano ou a substituição de figuras influentes da Cúria, tenham sido guiadas pelas descobertas contidas naquele documento sigiloso. O silêncio oficial, no entanto, é absoluto. O Vaticano não confirma nem desmente o destino final do dossiê. Assim paira sobre a Praça de São Pedro um mistério selado por carimbos vermelhos, por mãos enluvadas e por portas que jamais se abrem por acidente. O labirinto das finanças sagradas. O IOR e os ecos do Banco Ambrosiano. Se fé move montanhas, recursos movimentam os alicerces. No interior do Vaticano, um organismo discreto, um Instituto para as Obras de Religião, IOR, conhecido popularmente como Banco do Vaticano, administra doações, legados e investimentos que sustentam missões espirituais em todo o planeta. Fundado em 1942 para gerir bens destinados à caridade, o IOR logo se viu envolto em episódios que transformaram seus cofres em palco de narrativas sombrias. Em 1982, o colapso do Banco Ambrosiano, então o maior banco privado da Itália, expôs o IOR à curiosidade global. Seu presidente, Roberto Calvi, alcunhado pela imprensa de o Banqueiro de Deus por seus fortes vínculos com a Santa Sé, foi encontrado sem vida sobre a ponte Blackfriars, em Londres. A
A investigação britânica primeiro sugeriu um gesto extremo. Perícias posteriores apontam forte possibilidade de interferência de terceiros. Processos judiciais revelaram que o Ambrosiano tinha centenas de milhões de dólares em créditos não garantidos a empresas tampão ligadas a paraísos fiscais. Parte dessas operações passava por contas do IOR, protegido por extraterritorialidade vaticana. Ao final, a Santa Sé concordou em uma contribuição de 250 milhões de dólares para encerrar contestações civis, sem admitir responsabilidade direta. Documentos do inquérito italiano registram referências à loja maçônica Propaganda Due, P2, e a redes subterrâneas que desfrutavam de privilégios bancários raros. Enquanto os tribunais civis arquivavam peças processuais, o mito de uma teia invisível dentro do Vaticano ganhava força, alimentado por relatórios parlamentares italianos e livros denúncia que relacionavam membros da alta finança, intermediários e consultores vaticanos. Saltamos para 2013. Francisco, recém-eleito, convoca auditorias externas e cria o Conselho para a Economia, presidido inicialmente pelo cardeal George Pell. Em 2021, a Justiça Vaticana condenou Angelo Caloia, ex-presidente do IOR, por gestão irregular na venda de imóveis. Foi a primeira sentença desse nível dentro do microestado, sinal de que as reformas começavam a romper uma barreira histórica de sigilo. Ainda assim, especialistas notam que a estrutura do IOR permanece singular, supervisiona pouco mais de 14 mil contas, muitas vinculadas a dioceses e congregações, mas também a entidades que prestam serviços para a Santa Sé. A dupla natureza, banco devocional e canal de transações internacionais, continua a suscitar perguntas sobre os mecanismos de controle, sobretudo porque a instituição não adota padrões bancários ordinários de divulgação pública. O Instituto possui cofres subterrâneos reforçados por portas giratórias de aço, guarda-valores e caixas lacradas que apenas o depositante conhece. Em 2019, a Autoridade de Supervisão Financeira do Vaticano comunicou ter bloqueado contas suspeitas no valor de 6 milhões de euros, indicando processos na prevenção de práticas irregulares. O relatório anual, contudo, destaca riscos residuais ligados à movimentação de recursos em numerário tradicional. Analistas de risco financeiro fazem um paralelo. Qualquer banco com tamanho volume de donativos, extraterritorialidade e isenções fiscais seria, por definição, um alvo atraente para transações não convencionais. A diferença é que dentro das muralhas leoninas, a transparência compete com uma tradição multissecular de reserva institucional. Hoje o IOR publica balanços auditados, mas boa parte de sua engrenagem, destinatários finais dos recursos ou detalhes de certos investimentos imobiliários, permanece na penumbra. Essa obscuridade continua alimentando obras de jornalistas investigativos e estudiosos de religião, que veem no banco não apenas uma instituição financeira, mas um espelho das lutas internas entre modernização e preservação de antigas prerrogativas. À medida que reformas avançam, a pergunta persiste: quanto da sombra financeira é um resquício do passado e quanto ainda faz parte do presente? Entre cofres de aços, cifras silenciosas e o odor de incenso, o Instituto para as Obras de Religião permanece girando sua chave, guardando tesouros que sustentam obras de caridade e guardando também um segredo que poucos saberão decifrar por completo. O Enigma Orlandi. Ecos de um desaparecimento sem voz. No verão romano de 1983, o relógio marcava 16 horas quando Emanuela Orlandi, 15 anos, filha de um funcionário da Santa Sé, deixou a aula de música perto da Piazza Navona. Jamais voltou para casa. O caso à primeira vista podia parecer apenas mais um desaparecimento urbano, contudo a cidadania vaticana da jovem e o silêncio que se instalou nos dias seguintes transformaram o episódio em um dos mistérios mais duradouros da Europa contemporânea. As investigações iniciais receberam telefonemas anônimos que citavam o nome da jovem em possível troca de favores diplomáticos ligado ao atentado contra João Paulo II, ocorrido 2 anos antes.
Outros recados mencionavam círculos criminais de Roma, enquanto teorias paralelas insinuavam conhecimentos sigilosos sobre operações financeiras do IOR e sobre o colapso do Banco Ambrosiano. À medida que as linhas de apuração se multiplicavam, também crescia a percepção de que cordões invisíveis impediam a exposição integral dos fatos. Arquivos policiais italianos da época mostram pedidos frequentes de cooperação jurídica enviados ao Vaticano. Respostas oficiais raramente ultrapassavam formalidades protocolares. Em 2018, novos indícios apontaram para o cemitério teutônico dentro do Vaticano. A família Orlandi recebeu uma carta anônima sugerindo que os restos mortais poderiam estar sob uma estátua de anjo portando pergaminho. Em julho de 2019, por ordem da Secretaria de Estado, 2 sepulturas históricas foram abertas. Ambas se encontravam estranhamente vazias, sem sequer os restos das princesas alemãs ali registradas desde o século XIX. O sumiço duplicado de ossadas antigas adicionou outra camada de perplexidade. Investigadores vaticanos alargaram a busca, escaneando o subsolo adjacente. Ossuário após ossuário, nada remetia à adolescente desaparecida. Ainda assim, o ato de abrir túmulos reverberou. Ele mostrava que décadas depois, a Santa Sé admitia pela primeira vez que pistas internas mereciam ser examinadas. Em janeiro de 2023, o promotor vaticano Alessandro Didi anunciou a reabertura formal do inquérito, destacando a disponibilidade total de Francisco para acessar documentação previamente restrita. Poucos meses depois, peritos italianos confirmaram que haviam recebido dossiês até então inéditos. Detalhes permanecem sob sigilo, mas a imprensa relata a existência de 170 páginas de memorandos, notas de vigilâncias e agendas telefônicas confiscadas na época. Pietro Orlandi, irmão de Emanuela, conduz vigílias e entrevistas há mais de 40 anos, insistindo que pessoas-chave dentro do Vaticano sabem, mas não falam. Em 2023, comentários televisivos de Pietro levaram o Papa Francisco a defender a memória de João Paulo II, chamando insinuações contra o pontífice polonês de infundadas. O contraste entre a acusação familiar e a resposta papal expôs mais uma vez a tensão entre transparência e proteção da instituição. O caso Orlandi permanece sem solução, porém não estagnado. Cada nova escavação, cada caixa de arquivos deslacrada, reacende a esperança de que detalhes perdidos possam enfim aliar-se em narrativa coerente. Ao mesmo tempo, a longa duração do enigma tornou-se símbolo de um Vaticano que, apesar das reformas, ainda luta com memórias sensíveis e compromissos diplomáticos internos. Sob as pedras antigas da cidade-estado, alguém talvez conheça a resposta definitiva. Até que surja, a estátua do anjo no cemitério teutônico segue guardando ou apontando para um segredo que só o tempo ou um gesto inesperado de revelação poderá fazer emergir a plena luz. Se este mistério mexeu com você, deixe seu like, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que desafiam o entendimento e alimentam um desejo pelo desconhecido. Exorcismos à luz das câmeras, o toque de Francisco e o legado de Armand. Pentecostes, 19 de maio de 2013. A Praça de São Pedro estava repleta quando o Papa Francisco, recém-eleito, aproximou-se de um grupo de fiéis em cadeiras de rodas. Entre eles, um jovem apresentou respiração ofegante e movimentos involuntários. As lentes da emissora vaticana TV 2000 captaram o momento em que o pontífice impôs as mãos sobre a cabeça murmurando breve oração. Segundos depois, o rapaz relaxou, visivelmente abalado. As imagens correram o mundo em tempo real, alimentando manchetes que falavam em possível libertação espiritual. A sala de imprensa da Santa Sé reagiu rapidamente. O Santo Padre limitou-se a uma oração para uma pessoa que sofria sem intenção de praticar rito específico. Apesar da declaração neutra, peritos em liturgia observavam que o gesto, mãos sobre a cabeça, olhos semicerrados, cláusulas latinas, segue passos tradicionais de um ritual breve de súplica, um exorcismo simplex, previsto no Rituale Romano. Poucas horas depois, o reverendo Gabriele Armand, já octogenário e então exorcista emérito da Diocese de Roma, comentou ao jornal La Repubblica que o Papa fez de fato um gesto de libertação.
Dias mais tarde, Amont revelou ter conduzido um acompanhamento espiritual mais extenso com o mesmo jovem, alegando melhora significativa do rapaz após orações adicionais. O clérigo, autor de livros que venderam milhões de cópias, sempre defendeu que a atuação contra forças obscuras exige discernimento, mas pode ocorrer em breves instantes, quando carisma e autoridade espiritual convergem. O Vaticano mantém por tradição descrição sobre números de rituais de libertação. Em 1999, a Congregação para a Doutrina da Fé publicou diretrizes estritas. Qualquer rito formal deve ter a autorização do bispo local. Ministros não autorizados são instruídos a empregar orações de proteção, não fórmulas solenes. Fontes internas falam em centenas de solicitações anuais somente em Roma, mas menos de 20 autorizadas formalmente. A maior parte é encaminhada a sacerdotes com formação específica após crivos médicos e psicológicos. Desde 2005, a Pontifícia Universidade Regina Apostolorum realiza um curso anual de exorcismo e oração de libertação, aberto a sacerdotes e profissionais de saúde. Documentos do programa de 2024 afirmam sensacionalismos, reformam a necessidade de diagnóstico diferencial, colaboração entre teologia e medicina e prudência diante de distúrbios psiquiátricos. Ainda assim, o curso indica crescimento na demanda global por ministrantes treinados. O episódio de 2013 expôs dilema contemporâneo, como a igreja equilibra a fé em forças invisíveis com a cultura da transparência midiática. Para teólogos, a postura oficial de Francisco, oração espontânea mas sem proclamações, demonstra a tentativa de evitar a espetacularização, mantendo viva a doutrina da presença do mal, porém dentro de parâmetros pastorais. Seja intervenção espiritual ou súplica compassiva, o gesto papal permanece gravado, um instante em que as câmeras captaram o encontro entre a fraqueza humana e algo que escapa às lentes. No Vaticano, a controvérsia nunca foi totalmente encerrada, apenas deslizou para o subsolo silencioso onde os arquivos aguardam seu tempo de abertura. Enquanto isso, fiéis, céticos e estudiosos revisitam o vídeo, cada qual buscando sinais que confirmem suas convicções. No fim, resta a pergunta: quando o sucessor de Pedro impõe as mãos, estamos diante de um ato pastoral ordinário ou de um conforto breve com mistérios que permanecem na maior parte do tempo longe da vista pública? A resposta por hora ecoa na mesma praça onde sinos dobram, lembrando que onde há luz intensa, a sombra é igualmente nítida. Mas e aí? Eu quero saber o que você acha. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua teoria sobre esse mistério. Sua opinião pode nos ajudar a desvendar ainda mais segredos escondidos na escuridão. No coração do Vaticano, onde o verbo é reverenciado e os símbolos falam mais alto que qualquer discurso, o silêncio tem um peso maior do que qualquer palavra dita. Aqui, cada gesto parece carregar séculos de significado, e nas entrelinhas, as sombras sempre permanecem mais densas do que a luz. As histórias que acabamos de relatar não são frutos de especulação, mas sim fatos substanciados por documentos oficiais, investigações jornalísticas e relatos testemunhais. Acontecimentos que, embora amplamente discutidos, continuam imersos em um mar de incertezas e perguntas sem respostas definitivas. Em um mundo cada vez mais sedento por transparência, a cidade do Vaticano permanece como um bastião impenetrável, onde o véu do mistério não é apenas tecido pelo segredo, mas também pela fé. Apesar das tentativas de revelar os bastidores de suas práticas, a Igreja continua a abrigar enigmas não resolvidos, cujas verdades permanecem sob chaves que poucos ousam tentar destrancar. As cartas nunca abertas, os relatórios que jamais saíram dos arquivos, os murmúrios de orações feitas no mais absoluto recolhimento, tudo isso compõe o vasto e insondável quebra-cabeça da Igreja. Talvez nunca cheguemos a entender completamente o que se passa por trás das paredes imponentes do Vaticano, mas uma coisa é certa: enquanto a luz ilumina a cúpula de São Pedro, as sombras permanecerão, e nelas os mistérios continuarão a aguardar silenciosos pela nossa busca incessante. E assim mais um enigma se junta à nossa coleção de mistérios insondáveis. No próximo episódio,
continuaremos nossa busca por resposta nas sombras. Até lá, mantenha sua mente aberta e os olhos sempre atentos, porque o desconhecido pode estar mais perto do que você imagina. Nos vemos na próxima meia-noite.